Se inscreva no canal, deixa teu like aí, deixa teu comentário, deixa a tua sugestão também de vídeos. Falar aqui do São Paulo, do jogo do São Paulo Red Bull. São Paulo vai a Bragança enfrentar a equipe do Red Bull, do Bragantino. E o São Paulo começa bem até o jogo. O São Paulo do Hernan Crespo, agora, né? Até faz um primeiro tempo até ok, né? Mas depois o Red Bull consegue empate, o Red Bull consegue embalar o jogo. E o São Paulo até um recorte ali de tempo, quando o São Paulo estava ali atrás ainda, o São Paulo ficou na zona de rebaixamento ainda, né? Mostra ali na Globo, mostra ali na classificação, o São Paulo tá na zona de rebaixamento ali, o São Paulo estava atrás do Bracá, e o São Paulo ficou na zona de rebaixamento, até que veio um empate, o gol do André Silva, e aí o São Paulo consegue voltar a ficar o primeiro time da zona de rebaixamento. Também não é um bom posicionamento muito ruim, tá? O que eu tô vendo aqui hoje, né? O que eu vi hoje de algumas pessoas, alguns comentaristas, uma parte da torcida também de São Paulo, eu acho que há duas coisas malucas assim que eu vejo. É uma questão de algumas pessoas falando que o São Paulo melhorou, né? Primeira coisa, algumas pessoas falando que o São Paulo melhorou. E um outro ponto também que eu acho uma discrepância maluca também, outra coisa louca também, é falar que o São Paulo tá ruim, né? O Crespo não conseguiu fazer. Gente, não tem como nesse momento criticar o Crespo, nem elogiar, tá? Nesse momento você fica ali, digamos que em cima do muro, você fica esperando alguns resultados, tá? Alguma evolução do São Paulo, aí você vai ter que esperar alguns jogos, tem que ter paciência. Não tem como você falar de um treinador nesse momento, se o treinador chegou agora, na parada do Mundial, o Zubeldia saiu, né? Acho que é isso, na parada do Mundial, o Zubeldia sai e o Crespo vem pro São Paulo. E o Crespo tem que chegar, fazer seus treinamentos e assim começar a adaptar seu modelo de jogo na equipe do São Paulo. Tem alguns jogadores no qual ele já trabalhou e o Crespo já vinha trabalhando com a estrutura no São Paulo de 3 zagueiros. Então, assim, ele já pega essa herança do Zubeldia, que já estava trabalhando com o São Paulo nessa estrutura, tá? Nesse sistema de 3 zagueiros, ou nesse esquema, como vocês quiserem falar, e o Crespo coloca isso de novo no São Paulo, né? Continua, dá uma continuidade nesse sistema de 3 zagueiros ali do São Paulo, nesse 3-5-2, tá? Contra o Flamengo ele muda um pouco, ele põe o Oscar nesse time, com 3 volantes, mas o Oscar, né, foi Maia, eu acho, né, o Marcos Antônio, o Alisson, acho que foi isso, vocês me corrijam se eu estiver errado, Oscar e André Silva, né? Alas continua sendo o Cedric e o Enzo Dias, tá? Então acho que acho que tem que ter um limite nessa questão de o São Paulo mudou. Nossa, agora o Crespo chegou, o São Paulo tá muito melhor do que estava com o Zubeldia. Não, não tá. Ainda não tá assim. Precisa ainda melhorar mais um pouco. Tem pontos a melhorar e muitos pontos a melhorar, tá? Nesse momento o Crespo chega no São Paulo, pelo menos é o que eu penso, sabendo que o São Paulo vai lutar para não cair. Esse é o que o São Paulo tem que fazer nesse momento, é isso, lutar para não cair. Quer brigar por alguma coisa nas Copas, mas o brasileiro não vai lutar para não cair, porque o São Paulo está numa situação difícil. E com a chegada do treinador, o time precisa engrenar. Isso vai demorar bastante. Então o Crespo tem que fazer o básico. Essa é a verdade. Não tem como o Crespo criar muita coisa nesse momento. Não dá. É impossível você criar alguma coisa nesse momento diferente no time, no momento que você está num momento tão difícil, assim, na zona de rebaixamento, ali bem próximo da degola. Dependendo do resultado do Fortaleza dia 29 agora, né, o São Paulo não tiver um bom jogo contra o Corinthians agora, o São Paulo pode cair na zona de rebaixamento até no fim de semana mesmo, tá? Que vem um clássico aí pela frente. Então acho que é um mundo maluco, assim, eu acho que tem que ter limites, tá? E pessoas muito experientes estão falando isso. Ah, agora o São Paulo tá melhor. Não tá. Não tá melhor. Precisa melhorar. Agora, se você quer criticar, não tem como criticar o Crespo. Você pode criticar a postura dos jogadores em campo. Aí eu concordo. Você criticar a postura do time em campo, beleza, ok. Você pode criticar, agora vamos falar do Crespo, por exemplo. Você quer criticar o Crespo, você pode pegar o seguinte: poxa, o Crespo chegou no São Paulo, ia enfrentar o Flamengo, mas eu não vi que o Crespo treinou nenhuma saída de bola diferente para enfrentar uma pressão alta da equipe do Flamengo. Ok, beleza, concordo, você pode pensar nisso. Tem alguns pontos evolutivos no time de São Paulo, com o Crespo agora nesse momento. Eu acho que a questão de triangulação, um São Paulo mais posturado, vamos dizer assim, um São Paulo com mais postura em campo, um São Paulo com uma posse de bola mais inteligente, um São Paulo que está triangulando mais um pouco. Eu acho que é isso, tá? Acho que é isso.
Eu posso apontar pontos negativos? Eu até posso, mas fica difícil porque o São Paulo está muito desfalcado. E ele chegou agora, então eu posso falar aqui um ponto negativo próprio meu aqui que eu posso apontar, que já vem acontecendo com o Zubeldia, é você jogar com 3 zagueiros com 2 alas que não tem profundidade. Ok, hoje a gente vimos um pouco isso, né? Um São Paulo que tem a bola, consegue ter a posse, consegue triangular, consegue avançar, mas não consegue dar profundidade. Às vezes bola na área, é muito alçada, bola na área, cruzando bola na área sempre, buscando essa bola na área, essa bola, seja com o Cedric ou com o Enzo Dias, essa bola mais na área, cruzada, é normal. Isso acontece sempre quando o time não tem jogadores de 1 contra 1. Então faz parte. Você pode falar, mas tinha o Ferreirinha, tinha o Lucas Ferreira em campo, no banco de reserva. Sim, tinha. Mas o jogo estava pedindo esses 2 jogadores naquele momento? Acho que ainda não. São Paulo tinha o controle do jogo no primeiro tempo. Então não tinha por que colocar 2 jogadores de velocidade naquele momento. Dava para esticar mais um pouco com os jogadores que tinha. Tá? Mas se esse esticar mais um pouco, ele leva ao lado também no ponto negativo, que é você às vezes buscar profundidade e não encontrar. Então quando tu não encontra profundidade, tu tem que trabalhar no associativo. Normal. Vou abrir o campinho aqui pra gente ver como estava o São Paulo, né? Vamos lá. Deixa eu conversar aqui, ver como estava aqui a equipe do São Paulo. Tá, essa aqui mesmo, né? Acho que tá tudo certo aqui. Deixa eu ver se eu abri o campinho. Nem sei se vocês estão me vendo aí com o campinho aberto. Eu tenho medo de não dar certo, tem hora isso aqui. Mas beleza, deu certo. Vamos lá. Então assim veio o São Paulo hoje, tá? O São Paulo veio com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Né, Ferrarese que já é esse zagueiro que avança bastante aqui, um zagueiro condutor de bola, né? Tanto é que jogou de lateral muitas vezes com o Zubeldia. Enzo Dias, tá? Mais o Cedric, tá? Esses 2 jogadores aqui, que trabalham como ala, nessa formatação de São Paulo, né, de 3-5-2, aí vocês escolham o que vocês quiserem nesse modelo, nesse esquema de jogo que pode mudar bastante depois, quando o time tá no ataque. Eles não têm profundidade. Eles não vão te dar essa profundidade que às vezes é necessário, tá? Às vezes é necessário, quando essa bola tá aqui, um exemplo com o Oscar, tu tem jogadores que aprofundem bastante para receber essa bola. Ou você tem esse jogador que tenha mais velocidade para atacar esse fundo de campo, às vezes até acorre as costas do lateral aqui, que era o Hurtado, né? O Hurtado. Mas o Enzo Dias não é esse lateral, não é a característica dele. É um grande marcador, até um lateral que apoia bastante, mas não é um cara de profundidade. Aqui desse lado é a mesma coisa, o Cedric. O Cedric não é esse cara também de profundidade. Ele não vai te puxar lá pro fundo. Pô, o Cedric não vai fazer a jogada de 1 contra 1 aqui contra o Almeida. Isso não vai acontecer. Isso não acontece, porque não é a característica do Cedric também. Eu acho que nesse ponto o São Paulo perde um pouco. Tá? O São Paulo acaba sendo um time muito de posse de bola, mas muito pesado às vezes em campo. Um time muito lento, às vezes, em campo. Dá essa impressão de lentidão. É normal essa impressão de lentidão, até porque, como eu falei, tu não tem jogadores de tanta velocidade assim. Tu tem o Luciano, que é um jogador que não é de velocidade, é um jogador que busca mais jogadas aqui como um falso 9 para poder criar essa jogada. Como eu falo, é um atacante flutuante, né? Atacante barra meia flutuante. Você tem o André Silva, que é um cara que fica mais centralizado aqui no meio dos 2 zagueiros, balança um pouco mais, não é esse cara de velocidade. Aí tu tem o Moscar, que é bastante, um cara mais cadenciador. Tu tem Bobadilla, tu tinha o Marcos Antônio. Tá? Sendo que esse meio aqui, eu acho legal até você ter esse meio aqui, já muda um pouco, né? Que agora o São Paulo não trabalha mais no 4-2-4, né? Como algumas pessoas reclamavam bastante, ficar esse meio oco aqui, colocar 2 atacantes, mais um atacante aqui de frente, ficar só com 2 jogadores no meio. Tem o Moscar agora, que pode aqui ser esse jogador que acrescenta mais no meio de campo, ajuda nessa questão mais de povoar esse meio de campo e ajudar na marcação, se assim for necessário, também ajuda bastante. Mas se você vê o Oscar, não é esse cara que fica só no meio também. É um cara que tem a liberdade de flutuar, como foi contra o Flamengo. Você pega o Oscar nesse jogo, ele está aberto desse lado de campo também, em alguns momentos. Né? Você pega o Marcos Antônio, que foi o motorzinho do time hoje, às vezes tinha o Marcos Antônio no meio aqui, recebendo essa bola de costa para poder trabalhar mais à frente. Você tinha o André aqui, você tinha o Luciano mais avançado aqui, você tinha o Oscar fechando por aqui, e às vezes o Enzo Dias aqui. Em alguns momentos você tinha aqui o Marcos Antônio com a bola, e muitas vezes não tinha tanta opção de passe, porque você tinha o André mais preso aqui, o Oscar muito preso nas costas do Fabinho. Quando o Oscar se movimentava aqui, tudo bem, ele tinha uma opção, ele tinha uma linha de passe, mas às vezes nem sempre. Então ele tinha que carregar bastante essa bola até abrir
um espaço para um passe, abrir uma movimentação do Luciano para ele achar um passe, tá? E você tinha o Cedric também, que aprofundava bastante aqui desse lado de campo, né? E o Cedric, ele aprofunda até mais do que o Enzo Dias. O Enzo Dias, ele vem muito aqui, ele trabalha muito aqui na área defensiva. Até porque a equipe do Red Bull, do Sobral, veio realmente nesse jogo para jogar no jogo de velocidade, né? Uma coisa que aconteceu contra o Flamengo, aconteceu de novo contra a equipe do Red Bull, aí eu já acho um ponto negativo que o Crespo vai ter que trabalhar nesse sentido, nessa questão de marcação, é a questão quando a equipe adversária está construindo, tá? Se essa bola chega no Hurtado, o André Dias, São Paulo faz essa pressão aqui, ó. São Paulo faz essa pressão. Oscar, Marcos Antônio. Tá, São Paulo pressiona com 4 jogadores. O Enzo Dias fica muito preso. Por quê? Para tomar conta aqui do Mosqueira. Mas se tu tem 3 zagueiros, tu não precisa prender o Enzo Dias. Se tu prende o Enzo Dias, tu tem um Hurtado totalmente livre com a bola para ganhar esse corredor. Isso aconteceu com o Flamengo, com o Wesley, tá? Então é necessário que tu avance um pouco o Enzo Dias nesse marcador. Mas o Hurtado vai ficar, mas o Mosqueira aqui fica livre para receber bola longa. Cara, tu tem 3 zagueiros, tu avança um zagueiro. Vai sempre sobrar 2. Então não tem necessidade. Se esse cara não tá aqui, avançando, a bola não tá aqui, o Cedric pode descer um pouco para fazer essa sustentação desse lado de campo aqui. Não tem problema, ok? E aqui tu avançou em Dias para poder dar de frente com esse condutor de bola aqui, que seria o Hurtado aqui, mas pode ser outro jogador, dependendo do adversário, tá? Então, o Enzo Dias tem que dar esse salto, é necessário. Porque se ele ficar preso aqui, Alan Franco preso aqui, cara, é muito fácil esse cara carregar a bola com muita liberdade. Oscar vem pro combate, tu tem um Fabinho com liberdade para receber essa bola aqui, tá? E tu vai ficar o que de salto de pressão e vem aqui o Bobadilla, baixa aqui o outro, mas o Sacha tem liberdade aqui. Aí tu vai saltar com a Arboleda. O São Paulo tava fazendo muito isso. Tu abre espaço pro Mosqueira receber essa bola aqui. Cara, então é sempre uma coisa quebrando a outra. Se o Arboleda não salta direito, o Sacha passa, tu tem essa bola no Sacha com liberdade aqui. Tu tem que trazer quem aqui? O Ferrarese. Tu desmontou tudo já. Tu tem o Barbosa entrando com velocidade aqui para receber a bola. Então, esses detalhes de salto de pressão tem que tomar muito cuidado. O São Paulo vem fazendo esse salto de pressão bastante, tá? Vou mostrar para vocês um pouco do Enzo Dias e do Cedric. Eu vou ver aqui no SofaScore, que eu acho que fica melhor para a gente mostrar um pouco do que aconteceu também nesse jogo, né? Como que eles estavam se movimentando. Vai ficar só eu falando aqui, vocês não veem como que foi realmente. Ó, tanto o Cedric, tanto o Enzo Dias, se a gente entrar aqui, e a gente vê o mapa de calor dos dois aqui, dos dois jogadores, você pode ver se o Cedric, ele baixa mais com o Enzo Dias, ele chega mais no fundo com o Enzo Dias. Você vê muito cruzamento do Cedric desse lado, né? Já o Enzo Dias, ele trabalha mais na marcação, nesse apoio de defensivo, e mais, muito pouco no ataque. Ele desce bastante, mas não tanto assim, tá? Então, o Cedric é o cara que desce mais, que o Enzo Dias. Pode ver que aqui tá mais vermelho no Cedric do que no Enzo Dias. E você vê que esses dois jogadores não são de profundidade. Um exemplo, o Marcos Antônio é um cara que tem que ir pro lado de campo. Ó. O Marcos Antônio tem que ir pro lado de campo. Às vezes também o Oscar tem que cair pro lado de campo para ajudar também nessa profundidade, mas não tem profundidade também, não são jogadores de profundidade, não são jogadores de 1 contra 1. Se você não tem jogador de 1 contra 1, eu acho necessário você trabalhar mais no jogo associativo. Aí sim, eu acho legal você trabalhar no jogo associativo. Dá para trabalhar com 3 zagueiros com jogo associativo? Um exemplo, você me pergunta aí, dá para trabalhar com 3 zagueiros e ter um jogo associativo mesmo com 3 zagueiros? Dá para ter? Dá para ter. Então vai ter 3 zagueiros, tá? Deixa eu puxar aqui para Red Bull. Gente, deixa teu like, tá bom? Deixa teu comentário, tá? Você que tá aí no vídeo, deixa teu like, teu comentário, deixa tua sugestão, deixa tua crítica, tá bom? Amanhã vai ter vídeo do São Paulo aqui, tá? Desse jogo, tá bom? Pra gente falar melhor sobre o que aconteceu, tá? Desse jogo São Paulo e Red Bull, tá? Ó, um exemplo, dá pra trabalhar mais associativo? Dá pra trabalhar mais associativo, mesmo com 3 zagueiros? Sim. Mesmo com 3 zagueiros você consegue trabalhar mais associativo, tá? Você vai evitar que esses jogadores caiam para o lado de campo. Tanto ele, tanto ele. Eles não vão mais cair para o lado de campo. Tu vai ter isso aqui, ó. Tu vai ter isso aqui. Você vai poder fazer um losango central. E você vai ter um André na movimentação. Você tem Oscar, você tem Marcos Antônio, você tem Bobadilla. Esses jogadores aqui, como eu sempre falo, são
essa engrenagem associativa do time. Você vai criar uma engrenagem associativa aqui, e aqui dos lados você vai criar um apoio de, digamos que um apoio de uma opção, digamos, de escape para uma saída de bola, tá? Se é necessário. Você tem esse time mais associativo, esses caras não é necessário cair para o lado. Se for cair para o lado é para criar triangulação. Pô, mas se for necessário, não, vai cair, ok. Desde que seja para que a triangulação seja criada. Desde que seja para que a triangulação ela seja criada do lado de campo. Então o André ele começa a ser esse cara muito importante na movimentação, nessa movimentação de campo. Se não é o André, pode ser também o Luciano. Mas eu acho que esse associativo, essa aproximação é necessário, ainda mais com o São Paulo que não tem profundidade. Eu ia preferir fazer assim. Dá para fazer isso? Dá. Pô, mas fazer esse losango só com esses caras do meio, mas dá para avançar mais um Luciano? Dá. Você pode avançar mais um Luciano, aí vocês vão chamar de professor Pardal, né? Você pode trazer o Oscar aqui, tu traz Bobadilha para cá, não tem problema. Tu cria um losango com um dos zagueiros, quando for necessário tu criar uma jogada mais associativa também. Pode, não tem problema também, você consegue fazer isso. Pô, dá para fazer com o zagueiro atrás? Sim, o zagueiro vai ganhar a lateral, tu traz. Agora, nesse momento, tu vai trazer quem? Tu vai trazer um dos seus laterais por dentro. E esse zagueiro fica na contenção de uma possível profundidade aqui, se assim necessário. Tá? E tu tem um time, dá para mudar, fazer várias movimentações se você quiser. Você tendo aí 3 zagueiros, tá? Você pode criar diversas movimentações, mesmo tendo 3 zagueiros aí no teu time, tá bom? Então, você ficar preso apenas a um modelo, a uma ideia. Você pode criar algumas movimentações. Requer tempo, mas dá para você criar sim. Eu prefiro um time mais associativo, quando o time é muito lento, assim, do que o time tentando, às vezes, buscar muitos volantes nas laterais, os laterais tentando aprofundar isso sem característica para isso, os volantes se movimentando muito dos lados de campo e tendo que voltar para o meio, desgastando bastante, como o Marcos Antônio sai cansado, o Enzo Dias sai desgastado, e não é jogadores para isso, tá? Ok. Aí a gente vê nessa imagem aqui, o São Paulo ficou bem, né? O São Paulo foi dominante. Até depois do gol, o São Paulo teve um certo domínio, até depois o Red Bull dominou um pouco o jogo também. São Paulo consegue ter o primeiro tempo até justo, até no finalzinho ali, um gol de cabeça, né? Foi uma falha ali do Ferraredes também. Ele não consegue impedir a chegada do jogador do Red Bull e acaba tomando gol. Depois o Red Bull começa melhor, o São Paulo começa a ter um controle de jogo até também o gol de empate da equipe do São Paulo, né? O São Paulo acaba tomando a virada também ali do Hurtado, e é um erro também ali, né? A bola volta, o Hurtado livre ali consegue finalizar, porque a zaga do São Paulo baixa bastante. Mas é isso, gente. É isso. Deixa teu like aí, teu comentário, tá bom? A gente volta amanhã com vídeo. Vou trazer vídeo do São Paulo amanhã. Agora eu posso trazer vídeo, né? Como Super Mundial, que a gente não consegue trazer quase nada, sempre bloqueado os vídeos. E a gente trocar uma ideia aí sobre esse São Paulo. E também, possível aí, trazer outros clubes também aí, para que a gente possa conhecer também os outros clubes também. Que é interessante. Com o tempo eu vou trazendo para vocês, mas amanhã eu vou falar de São Paulo, tá bom? Então fique atento aí que amanhã vai ter vídeo do São Paulo, beleza? Amanhã, provavelmente no final da tarde, tá? Então, beleza, gente? Até a próxima. Um abração para vocês aí. Fique com Deus. Até a próxima e a gente se vê de novo. Falou? Um abraço a todos. Deixa teu like aí e a gente vai se falando. Até a próxima.